The Project Gutenberg e-book of Juízo Verdadeiro sobre a Carta contra os Médicos, Cirurgiões e Boticários. These e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook. Title: Juízo Verdadeiro sobre a Carta contra os Médicos, Cirurgiões e Boticários. Author: Bento Morgante. Release Date: December 11, 2010. E-book Jogo da Velha 34625. Most recently updated, January 7, 2021. Language: Portuguese. Credits: Produced by Mike Silva. Start of the Project Gutenberg e-book Juízo Verdadeiro sobre a Carta contra os Médicos, Cirurgiões e Boticários. Juízo Verdadeiro sobre a Carta contra os Médicos, Cirurgiões e Boticários. Há pouco empresa com o título de Sustos da Vida nos Perigos da Cura. Exposto em uma carta de um amigo a outro, que sobre ela lhe pediu o parecer. Lisboa, na oficina de Joseph Felipe. Ano de MDCC.OVI e com as licenças necessárias. 3. Juízo verdadeiro sobre a carta contra os médicos, cirurgiões e boticários. Meu amigo e senhor, satisfazendo a sua recomendação de lhe enviar os papéis curiosos, que saírem nesta cidade mais bem compostos e recebidos, remeto a VMS que a semana passada se publicou com o título de Sustos da Vida nos Perigos da Cura, tão agradável aos curiosos, como aos médicos odioso. E ainda que sei, que VM não é muito inclinado a obras satíricas, contudo me parece, lhe não desagradará, pelo que tem de discreta. Eu desejara que VM agora se achasse nesta cidade para ouvir os pregões dos cegos, pois não contentes com o primeiro título, para dar mais clara notícia da obra, apregou Carta contra os Médicos, Cirurgiões e Boticários, verdade que não lhe levantou nenhum testemunho. 4. E por fazer pirraça aos mesmos servindo-se dos olhos dos moços, pois elas não podem ser testemunhas de vista, às portas de boticários, e na passagem dos médicos e cirurgiões levam com mais forte e duplicada voz o pregão da sua fazenda. Alguns sujeitos tenho ouvido louvar muito este papel de discreto, e eu te a república, para que se desenganem com estes homicidas disfarçados. Eu porém com juízo indiferente, espero pelo seu parecer, para que instruindo-me como costuma, eu possa julgar com acerto. Deus guarde a VMC 5. Resposta. Meu amigo, recebi a sua carta sempre estimável, como sua e juntamente a obra, que me remete, e lhe recomendo agora me mande todos os papéis, que nesta cidade se publicarem, porque quando nem todos sirvam para instrução, serão ao menos para divertimento do ânimo, e antídoto da ociosidade. Já antigo em VM querer ouvir o meu parecer nestas matérias literárias, em que eu não tenho voto, julgando que o excederei no bom gosto, quanto o excedo nos anos.
Engana-se VM, pois na sua pouca idade tem aprendido mais estudo, do que eu vivendo. Se contudo deseja ouvir-me, lhe digo, que faço muito diverso conceito desta obra, do que esses curiosos fazem. Eu confesso, que quando acabei de a ler me lembrou o novo caso da consciência, excogitado pela jocosa agudeza do doutíssimo P. Feijó, pelo qual ficam obrigados restituir aos compradores o dinheiro aqueles escriptores, que com títulos especiosos atraem os curiosos à compra das obras seis inúteis. Nesta obrigação julguei eu incurso ao autor da carta, pois quem haverá, que ouvindo o pomposo título de Surtos da Vida nos Perigos da Cura, não espere alguma obra erudita, e composição discreta. Pois gaste o seu dinheiro, compre, e leia, e nada mais achará, que uma carta extensíssima, ou sátira prolongada, com alguns contos de velhas, que por vulgares já não recriam ao leitor, tudo a fim de injuriar os nobres professores da medicina. Por isso os cegos, vendo isto, trocaram o título proposto no frontispício em o da carta contra os médicos, cirurgiões, e boticários. E se me consultassem, ainda eu lhe ensinaria outro pregão mais próprio, e mais bonito. Ora, já que falamos nisto, eu entendo, que não é preciso ver a obra, mas basta ouvir os cegos, para formar dela o devido conceito. Tantas léguas distante me parece, que me está horrorizando os ouvidos o escandaloso eco deste pregão. E que homem de juízo haverá, a quem não escandalize esta voz pelas ruas públicas. No capítulo 38 de Eclesiástico nos manda Deus honrar muito aos médicos, dizendo, que a mesma ciência sete que professam, os havia de exaltar, e fazer recomendáveis na presença dos grandes. A lei os enobrece, Deus os recomenda, e quem desera, que se haviam de ver publicamente ofendidos, e pela gente vulgar com vozes ultrajados. Tudo refeito de uma paixão cega. Nem diga algum ignorante apaixonado, que esta sátira só se dirigia aos médicos imperitos, pois não deve a sua imperiência ser causa de uma descomposição pública, a ninguém se deve afrontar, e desta irrisão universal toma o povo ocasião para escarnecer confusamente de todos, pois nem sabe, nem é possível distinguir o bom do mal. Porventura será motivo bastante haver alguns maus teólogos, filósofos, ou juristas para que se publique uma invectiva contra os juristas, teólogos, e filósofos, com que sejam objeto da ilusão do vulgo ignorante, e fabula do povo, que por ter lido alguns erros dos professores destas ciências, pois ninguém delas se isenta, só se for o a da carta, levante, que todos são ranos nécios, que nada sabem, que não há que fiar nos seus pareceres. Quem tal desera, 8 Por isso eu digo, que esta obra, e seu pregão só há de ser agradável ao vulgo nécio, mas odiosa aos homens de juízo. E entendo, que os ofendidos, ainda que sentidos, e envergonhados, desprezarão nos gritos dos cegos os clamores do a da carta, como nos representa Alciato a lua continuando a sua carreira, e desprezando os latidos daquele cão importuno, que só o desprezo é o castigo de semelhantes atrevimentos. Porém, se só por fora é tão escandaloso este papel, por dentro ainda é muito mais, a quem com atenção o ler, se acaso alguém o pode ler com atenção, pela impaciência, que causa, não só a futilidade das suas razões,
e liberdade da invectiva, mas também a prolixidade da sua locução. Eu certamente acho muito admirável o engenho, com que encheu o seu a mais de 2 folhas de papel, sem dizer-lhe uma razão cabal, e convincente ao seu propósito. Louvo muito embora Sêneca por artifício grande incluir o muito em pouco, seja artificioso engenho resumir em breves períodos copiosas expressões, que eu não sei, se renove mais encher o dilatado espaço de 17 páginas sem alguma expressão judiciosa, pois ainda que ali se acham muitas coisas notáveis, todos são de má nota. Leia VM na primeira página, e logo achará falando da medicina estas palavras conseguiríamos uma melhor utilidade sem o sufrágio deste chamado bem, do que com a introdução deste engano. Pondere bem o seu discurso estas palavras, e verá que daqui se colhe, que na opinião do a da carta, a medicina não deve ser chamada bem, antes mal, que, inútil, antes perniciosa no mundo que melhor se passaria sem ela, e que foi um engano, que se introduziu na terra, e conseguintemente nos enganou, quem a introduziu. Ele bem claro o diz. Ora leia agora o capitão já alegado do Eclis. E achará um panegírico da medicina, e uma recomendação dos seus professores. Mas aqui ficará abismado, quem depois de ver que o achama introdução de um engano à medicina acham que o seu introdutor foi Deus, em quem a fé ensina não pode haver engano. Na opinião dos hebreus o primeiro que exercitou esta ciência, foi o anjo S. Rafael X quando ensinou a Tobias, que extraísse ao peixe o coração, fel e fígado para a composição do remédio, mostrando-nos assim o mesmo Deus quanto tem de divina esta ciência, pois do céu mandou quem a exercitasse. Não a parte VM a memória das palavras deste a disfarçado, nem os olhos da escritura, e verá como se opõe a este capitão. Ele nos manda Deus honrar ao médico, e acrescenta que dele temos necessidade que se não a parte de nós o médico, porque as suas operações são necessárias, que Deus o introduziu, que lhe demos nós lugar, que o Altíssimo criou os medicamentos, e dele se derivou, e nasceu a medicina, e que o varão prudente, e o homem de juízo a não rei de aborrecer. Daqui vem a resposta para o que diz o a que o mundo tem concebido um ódio entranhável, e desprezo universal a esta arte, pois só poderá concebê-lo algum louco. Ele que quer persuadir a todos, que o concebam, pois lhe quer introduzir, que uma arte enganosa, um louvável engano, que melhor utilidade se conseguiria sem o sufrágio deste chamado bem, que será 1011 vezes melhor viver com alguma queixa, do que entregar-se ao médico, para que o cure, que será muito melhor viver com o descomodo de uma soda arruinada, e outras coisas deste gênero, que tudo são palavras suas. Mas só algum rude, material se recapacitar destas razões ditas, e não provadas, porque não repara, que o mesmo a si está contradizendo a si. Em uma parte diz, que a medicina é necessária, em outra não só diz, que é escusada, mas nociva, em uma parte atribui à medicina os enganos, em outra afirma que tem preceitos certos. Eu suponho, que ele cuida que enganarem-se algumas vezes os médicos eu mesmo, que ser a medicina enganosa, pois isso sabe qualquer menino, que principia a estudar lógica, que os erros dos professores não tiram a infalibilidade de qualquer ciência.
Mas não falemos em incoerências, que disso está a carta a tia. Até reprova a experiência, que se tira do exercício de curar sem advertir, que a ela deve a medicina a maior parte dos seus progressos. Bem o veremos, se olharmos para os seus princípios. Costumavam os homens nos antigos séculos, quando saravam de alguma doze enfermidade escrever os remédios, com que se curarão, cuja notícia se guardava nos templos. Expunham-se no Egito, e Babilônia, e em outras nações os enfermos nas praças públicas, e os passageiros, se algum remédio sabiam, lhe ensinavam, e se com ele sarava, se punha por escrito no templo guardado, como em arquivo. Destas memórias se aproveitou Hipócrates, natural da ilha Cu, que foi o primeiro, que coordenou os preceitos da medicina, extraindo do templo de Diana muitos destes scriptos, de que se utilizou, e juntando com a experimental a especulativa fez admiráveis curas, que lhe imortalizaram o nome. A experiência, e observação ainda dos ênimas, ensinou aos homens coisas utilíssimas. Assim aprenderão dos leões a virtude da quina, da andorinha a da celidonia, do hipotanco a sangria, o cristal da ave aibis, e outros muitos remédios de suma utilidade. A experiência, dizem os filósofos, gerou a arte, e Cornélio Celso afirma, que a medicina empírica se deve juntar com a racional. Me esquecia dar a razão, porque acima eu dais, que este escritor mascarado nada convencia com as suas razões. Muitos 13 se haviam de admirar, se tal me ouvisem, quando vêm tantas páginas escritas, tantos casos, e tantas notícias para este fim amontoadas. Pois na minha opinião isso é a coisa mais extravagante, que se pode dar. Ninguém nega, que haja um, ou outro médico indigno que um, ou outro errasse a cura ao doente, como ele prova com os seus contos de algebeira, porém também se tem feito curas tão admiráveis, que parecem exceder a força do discurso humano. Mas essas, ou se ignoram pelo ou por malevolência se ocultam. Ele quer, que o médico seja pura inteligência, que nunca erre, isso não pode ser, porque quando a enfermidade é mortal, há de enganar-se o médico, ou não há de aproveitar a cura, ele mesmo o concede, sempre houve, e há de haver moléstias incuráveis, já dais ouvido, que nem sempre estava na mão do médico o remédio do enfermo, que muitas vezes vence o poder da doença às forças da arte, mas é certo, que se todos morrem por lei indispensável da mortalidade, muitos conservam a vida, e restauram-a. Só por benefício especial da medicina. Frustram-se necessariamente as diligências, nas doenças incuráveis e se erram 14 muitas vezes os médicos nas curáveis, ou indiferentes, nem sempre refez-se o acerto em uma matéria tão incerta, e tão escura. Por isso a antiguidade nos representou a medicina em figura de mulher idosa com um bordão anodoso em a mão, significando na ancianidade a experiência, que para ela se necessita, e no bordão anodoso a dificuldade, que nela se experimenta. Assim que não se deve confusamente fazer uma indiscreta ilusão, e universal zombaria dos médicos, porque um, ou outro errou porém a malevolência do a não quer mais, que criminá-los, e descompô-los, seja como for não pode chegar a mais o seu ódio, do que a fazer-lhes calúnias, e crimes de uma galantaria,
que disse um sujeito. Falhou naquele conto, que traz a páginas 15. De um homem, a quem ele chama discreto, que atribuiu a morte repentina de um amigo a ter visto em sonhos um médico mau, que havia no seu tempo. Isto, que se não foi materialidade, foi graça daquele sujeito, toma ele com verdade, e antecedente certo, para o seu argumento, e passa a dizer, e a exclamar, que fora ou na realidade, quando só a imagem na fantasia produziu 15 um tal efeito, se um só visto em sonhos matou um homem. Está muito bom argumento, mas se lhe negarem o suposto, logo ficará calado. Para vomitar contra os médicos o veneno da sua malevolência, até começa a sua jocosidade indiscreta a iludi-los por andarem a cavalo, e como os faz inimigos mortais do gênero humano, diz, que andam assim, como mais expeditos para o exercício da mortandade, porque sempre a cavalaria fez mais estrago, que a infantaria. Veja como são insulsas estas graças, e lá vai a sua erudição esquisita achar para prova um texto de S. João, que vai ou a morte a cavalo. Está bem trazido. Gasta mais de uma página em ponderar, como condenam à morte os juízes, e os médicos, pois aqueles o fazem com multiplicidade de votos, elas só pela sua sentença. Bela comparação. De sorte que o juiz dá positivamente a morte em justa pena do delito, o médico quer intencionalmente dar a vida, mas ou porque errou, ou dei-os assim o quiz, moriu o doente, logo, infere-o a, condenou o médico à morte ao enfermo, assim como o juiz ao delinquente, só com a diferença, que o juiz com o voto de muitos 16 o médico pela sua vontade. No tal filosofia, bem tirada conclusão. Mas muito para rir uma ideia, que ele confessa ser tirada das suas experiências, e logo se vê que ressoa. Aconselha as puternos e os beligerantes, repalavrinha sua, que introduzam nos exércitos opostos um pequeno pelotão de médicos, porque eles sem dúvida fariam em 8 dias mais destroço, do que o exército podia experimentar em 6 meses de campanha. A invenção está esquisita. Assim ficavam as guerras mais suaves, e não experimentariam nelas os reinos tão funestos, e irreparáveis estragos. Escusavam os miseráveis soldados de expor o peito à bala, e desamparar as famílias, perderem-se as casas, devassarem-se as cidades, profanarem-se os templos, estragarem-se as riquezas, e poderes, e sucederem todas aquelas calamidades, que causa o furor de uma sanguinolenta guerra. Em boa paz se fazia tudo, iam os médicos, cirurgiões, e boticários matando descansadamente de seu vagar, ou para melhor dizer, muito depressa, porque faziam em 8 dias, o que os exércitos em 6 meses, e em breve tempo se declarava feliz, e suavemente a vitória. Há muito 17 chega o discurso humano. E ainda se não tinha dado nisto. Eu era de parecer, que esta carta se mandasse a essas nações, que atualmente andam beligerando, deixem-me aproveitar desta palavra do a ver se sortea bom efeito a ideia. Mas era preciso, que o enigmático José Curcio desse também o modo, com que se havia fazer que adoecesse o exército oposto, porque estando todos sãos, parece-me que não pode ter efeito, pois quando muito só se lhe podia dar a morte nos remédios,
que se lhe receitassem para a soda. Deve também declarar, se reda essência, que os ferros dos cirurgiões sejam ferrugentos, pois elas diz assim, os cirurgiões armados com os seus estojos, e patrunas com 4 lancetas, e ramos poucos de ferros ferrugentos. Eu nunca vi que os cirurgiões trouxessem os ferros ferrugentos antes bem limpos, e amolados, e assim, se isso recondição é necessária, declare ó, não se frustre a ideia por falta desse requisito. O certo é que a paixão cega aos homens, e não é muito que falem delírios quando falam apaixonados. Assim não me admiro, que ele homem, que sempre venero douto, querendo iludir jocoseriamente aos médicos caísse em tantas inépcias, e jocosidades insípidas, quando se está vendo a sua malevolência 18 e ódio, pois até os calúnias de ganharem, com que se sustentem, admirando-se, de que o tempo se converta para elas em dinheiro. Bem disse eu, que a paixão cega aos homens, pois não vê este discreto, que isso não é só para os médicos. Todos trabalham pela vida, todos cuidam em ganhar o necessário, e ainda o supérfluo, e para todos se converte o tempo em dinheiro, quando recebem o lucro do seu trabalho. Diga-o ele mesmo, confesse para que compôs aquela carta, e a mandou imprimir. Para ganhar dinheiro, em dinheiro se lhe convertiu o tempo, em que a trabalhou. Eu não sei, que lhe fizeram os médicos, cirurgiões, e boticários, pois publica contra elas tão cruel guerra. Só louva aquele, que curou um homem às palmatoadas, eu não sei, que graça ele achou na cura. Ela certamente dá vontade de rir, e ele mesmo o confessa. Palmatoadas remédio, que se não acha na botica. Verdade que se aplica nas escolas, e estudos aos rapazes, e faz bom efeito, mas remedicina para a preguiça, para outros doenças não me consta. As palmatoadas inventaram-se para castigo, eu não sei que adoecer seja crime. Mas repare vê-me na habilidade, que aquele cirurgião tinha para a guarda do colégio 19 e certamente que era mais bem empregado nesta ocupação, e ficaria a perder de vista Manuel Mendes, não obstante ser tão insigne official de palmatoadas, de que escaparão os pobres estudantes, quando as grosseiras mãos de um alfaiate soarão impossibilitadas de trabalhar ainda depois de São. O anão se farta de lhe louvar o bom raciocínio, e bom discurso, mas eu ainda lhe acho um defeito, que vem a ser não lhe dar açoutes em lugar de palmatoadas, pois escusava de lhe causar o prejuízo de perder ao outro dia o seu jornal, e talvez fizessem melhor efeito, pois haviam mais facilmente puxar o mal abaixo. Julgo que o tomara para si ele cirurgião, ainda que isto, como remezinha caseira, não necessita, que lhe venham aplicar de fora. Quem lhe agradar encomende aos seus domésticos, que quando lhe vier alguma doença, lhe descarreguem riumas poucas de palmatoadas, ou açoutes, cada um do que mais gostar, e enquanto não sarar, lhe vão dando rijo, a ver se fazem fugir o mal às pancadas. E para que não pareça que faço zombaria do remédio, eu quero também contar o meu caso, a imitação do a da carta. Certo rapaz se fazia maliciosamente coxo, e tendo notícia o mestre do fingimento lhe dava 20 de palmatoadas, sarou repentinamente o rapaz, e começou a andar muito direito. Logo com estas duas experiências,
se confirma a bondade do dito remédio. A falar a verdade, meu amigo, eu não me persuado, que este escritor dissesse em seu sírio ou, e porque assim o entendese, todas as coisas, que neste papel escreve, contudo não deixa de me causar escrúpulo, e horror o que pretende persuadir ao povo, pois toda esta carta redirigida a meter-lhe sustos, para que não se curem com os médicos, nem cirurgiões. Assim o diz o título, sustos da vida nos perigos da cura, e todo o seu empenho reintroduzir nas gentes um medo, pavor, e susto dos mesmos médicos. Ele entra a exclamar, quem se remetar sem sustos nas mãos de um médico? Quem não terá sustos de ver à sua cabeceira um homem, de quem depende a sua vida? Quem deixará de estar a cada hora esperando que lhe cortem os fios da vida? Ele faz a medicina tia de enganos, diz que é um engano introduzido, que se não deve chamar bem, que melhor utilidade se conseguiria sem ela. Ele diz que será 1000 vezes melhor na presença de alguma queixa viver antes com ela, do que entregar-se nas mãos de qualquer médico. 21 Que é muito melhor viver sujeito ao descômodo de uma soda arruinada, do que pretender-se curar-se, que o estudo destes professores sorre pelos vivos, a quem tiram a vida, enganando o povo nécio com alguns aforismos, que de memória repetem. Ele quer introduzir ao vulgo, que os médicos são coadjutores da morte, que o seu afiche ou rematar, que sentenciam aos homens camerariamente à morte, que são um contágio, cujo dano se pode experimentar nos lugares mais sadios, que é milagre estarmos vivos entre elas, que só vistos em sonhos matam, que fazem mais estragos em 8 dias, do que um exército armado em 6 meses, andando para isso a cavalo para assim mais expeditos despojarem das vidas aos homens, e outras coisas semelhantes, sendo todas estas tiradas fielmente da sua carta, que sai pelas mesmas palavras. Finalmente ele persuade ao leitor, que as juntas são supérfluas, e os chamar médicos se reserve só para a última enfermidade, e ainda isso para morrer à moda, ou que só o faça quem se enfastiar de viver, e quise matar-se por modo, que fica salva a sua consciência. Neste passo não posso deixar de me impacientar, nem haverá coração católico, e Pio 22 que se não escandalize com proposições tão absurdas. Matar-se por modo que fique salva, a consciência. A quem tal diga: isto não pode ser, repugna diretamente aos dogmas da religião católica. A morte própria não nem pode ser lícita, e o vulgo ignorante, vendo isto, pode persuadir-se que sim, quem chamar um médico com intenção de que ele o mate, ainda que se não siga a morte, peca mortalmente. Eu certamente tenho um grande receio, de que este papel enchendo de prejudiciais preocupações o povo, cosfetas, e irreparáveis danos a muitos dos seus leitores. Quantos se privarão de algum bom arbítrio, que se houvesse de dar na junta, que sobre a sua enfermidade se convocasse, sendo certo que muitas vezes se discorrem nestas conferências operações de admiráveis efeitos, que não ocorriam ao médico assistente. Quantos se deixarão morrer à falta de remédios? Quando lhe tira-o ao escrúpulo do pecado, se ainda entendendo todos estarmos obrigados a tratar da soda, deixavam por negligência fazer as doenças incuráveis,
acudindo-lhe quando J.A. não tinha um remédio. E ao depois se atribuía ao médico a culpa, que só tinha o doente, quantos haverá, que se até agora por desencarregar a 23 consciência chamavam os médicos bem apesar da sua avareza, agora vendo que regasto supérfluo morrerão miseravelmente. Quantos lendo no a que isto só se faz por moda, não fazendo caso de modas, guardarão o dinheiro para os gastos precisos, e abreviarão, desgraçadamente as vidas. Quantos finalmente tios de sustos, receios, temores, e medo dos médicos, e suas curas, deixando multiplicar, e inveterar as queixas viverão com uma soda arruinada, e acabarão infelizmente com uma morte intempestiva. Refatal desgraça, que o ódio particular, seja tão pernicioso ao bem público. Eu, meu amigo, lhe peço não só pela nossa amizade, mas pelo zelo, e amor de Deus, e do Práxamo, que em seu peito se anima, empenhe agora toda a sua eficácia, em dissuadir destas notícias preocupações a este miserável povo ensinando-lhe, que temos como católicos, rigorosa obrigação de conservar a vida, usar dos remédios, e do conselho dos médicos, e de lhe obedecer nas coisas úteis para a saúde, persuadindo-o evidentemente contra a opinião destes curiosos das dúzias, que este papel retodo, cheio de mentiras, embustes, futilidades, e incoerências 24 tenho exposto a VM o meu voto, e não sei, se com moléstia sua pela extensão de que usei, porém os velhos dificultosamente se isentam da prolixidade, e ainda eu deixei muitas coisas censuráveis. Mais extensa fora esta minha, se eu introduzir nos poucos de textos bem, ou mal trazidos, como faz o nosso Acúrcio. Porém eu estou já muito esquecido destes latinórios, deixemos isto à sua vastidão, a quem nem escapou o esquisito, ó que opus ric labor est. Contudo por não deixar também de dizer minha palavrinha latina, que sempre faz muita cécia, direi ao menos a da despedida, e assim me despeço em latim. Vale. Amicus Escorde. FM. Asterisco 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 end of the Project Gutenberg e-book juízo verdadeiro sobre a carta contra os médicos, cirurgiões e boticários asterisco 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 update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
Performances and Research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works. 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree or abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work.
You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to project Gutenberg, 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.e2 If a individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3 If a individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4 Do not unrecord that or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg trademark. 1.e5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work,
or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.1. 1.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9. 1.8 You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works. Calculate use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement,
You must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg Trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Trademark, and any other party distributing Project Gutenberg Trademark Electronic Work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement,
the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4.
Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Resposta: The full Project Gutenberg license.